A série Black Mirror da Netflix faz muito sucesso atualmente por mostrar questões dos tempos em que vivemos através de histórias de ficção chocantes e muitas vezes com acontecimentos macabros. Mas em 1959, há 60 anos atrás, a TV norte-americana recebia uma série com uma proposta bem parecida. Twilight Zone, ou Além da Imaginação, como ela é conhecida no Brasil, é uma das séries antológicas mais icônicas de todos os tempos, com histórias de fantasia e ficção que falavam da natureza humana e nossos conflitos, algo que para a época era um grande tabu. Além da Imaginação foi um grande sucesso, e além de receber revivals, também deu origem a filmes, programas de rádio, histórias em quadrinhos e até jogos. E como não poderia deixar de ser, seus episódios foram inspiração para muitas outras séries e filmes, incluindo trabalhos de J.J. Abrams, Gene Roddenberry, Stephen King, M. Night Shyamalan, Charlie Brooker, Tim Burton e Duncan Jones. This is Mike Wallace with another television interview in our gallery of colorful people. In television drama, few names have the prestige of that of our guest. Rod Serling is the only writer to have won 3 Emmy Awards for Requiem for a Heavyweight, Patterns, The Comedian. We'll talk to him about censorship in television, his fight to say what he believes, and we'll learn what he means by the price tag that hangs on success. Nascido em 1924, Rodman Edward Rod Serling veio de uma família de origem judaica, que apesar das dificuldades, sempre apoiou a sua inclinação para a arte. Fã das histórias de ficção pulp, ele passava horas encenando diálogos das revistas em um palco improvisado construído por seu pai, Sam Serling. Na escola, o Rod conheceu uma pessoa muito importante em sua vida, a professora de inglês Helen Foley, que foi uma grande amiga e mentora, que o incentivou a desenvolver as suas habilidades de comunicação. Sim, Helen Foley, que posteriormente seria uma personagem de Além da Imaginação. Na escola, ele já tinha começado a se envolver com o ativismo social, mas foi o período que passou na guerra que moldou boa parte da sua visão sobre política e também sobre a vida. Serling serviu na 511 do Regimento de Infantaria Paraquedista da 11ª Divisão Aerotransportada durante a Segunda Guerra Mundial, e deixou a carreira militar com um coração púrpura, uma medalha de libertação das Filipinas e muitos flashbacks e pesadelos. Depois de passar um tempo no rádio, que também era uma das suas grandes paixões, Serling foi para a televisão. Entre 1951 e 1955, ele produziu mais de 70 teleplays, muitos deles com críticas positivas. Apelidado de jovem revoltado de Hollywood, ele batia de frente com os executivos porque ele era totalmente contra a censura e a forma como eram abordados o racismo e a guerra. Além disso, os anunciantes constantemente exigiam mudanças no roteiro por se sentirem ameaçados pela concorrência. Em um dos seus roteiros, um diálogo onde um personagem pergunta para o outro se ele tem um fósforo foi deletada simplesmente porque um dos patrocinadores era um fabricante de isqueiros, só para vocês verem o absurdo. No final dos anos 50, Serling já era um dos nomes mais populares da TV, com vários roteiros aclamados como os de Patterns da Kraft Television Theater e Hacking for a Heavyweight da Playhouse 19 da CBS. E esse sucesso rendeu a Serling 3 Emmy Awards, uma coisa que era rara para um roteirista na época. Apesar do sucesso das suas histórias, constantemente Serling era obrigado a alterar os seus roteiros, seja por causa da censura ou por causa dos patrocinadores.
Então ele decidiu criar o seu próprio show, onde ele poderia expressar a sua visão sobre temas controversos como guerra, histeria coletiva, macartismo, escolhas morais e a natureza humana de forma geral, só que usando aspectos da ficção científica, como robôs, invasões alienígenas, mundos alternativos, coisas que as pessoas na época não davam muita importância e ficava fácil de esconder as suas mensagens. Ele enviou para a CBS o roteiro de O Elemento do Tempo, que seria um piloto para o seu show, mas a CBS comprou a história para sua série de antologias Westinghouse Décilo Playhouse. Na história, um homem chamado Peter Jensen vai a um psicanalista devido a sonhos recorrentes e muito vívidos, onde ele precisa avisar as pessoas sobre o ataque em Pearl Harbor. Mas ele sempre falha nessa missão. Esse script já tinha um esboço do que a gente ia ver mais pra frente na Além da Imaginação. Uma temática de fantasia, ficção científica, narração na abertura e encerramento e aquela surpresa no final. Mas apesar de ter sido comprado rapidamente, ele foi engavetado por tempo indeterminado. Foi no final de 58 que o produtor da série Westinghouse Décilo Playhouse, o Bert Granett, em busca de um roteiro original do Serling para dar mais prestígio à série, encontrou lá O Elemento do Tempo. O episódio foi ao ar por essa série no dia 24 de novembro de 1958 e teve uma excelente recepção do público. Quando ele foi exibido, o estúdio recebeu umas 6.000 cartas com elogios. E depois de todo esse sucesso, claro, os olhos do produtor brilharam e ele começou a conversar com o Rod Serling sobre a possibilidade de uma série apenas com as suas histórias. E em 1959 foi anunciada a chegada de Twilight Zone. A primeira Twilight Zone foi produzida pela Cayuga Productions, uma empresa do próprio Rod Serling. O seu primeiro episódio, Onde Estão Todos, foi exibido no dia 2 de outubro de 1959, que marca a data de estreia da série. Nele era contada a história de um homem sem memória, perdido em uma cidade totalmente inabitada, que entra em pânico por não saber o que está acontecendo. A narração ainda não era de Serling, e sim do grande narrador de documentários Westbrook Van Voorhis. Apesar do alto investimento, o estabelecimento da série foi uma coisa que levou um tempo. Só depois de um mês de exibição que ela conseguiu a atenção do público e foi aí que as suas notas começaram a subir. A primeira temporada teve a maioria dos seus episódios escritos por Serling, com contribuições de Charles Belmont e Richard Matheson. E foi depois que outros nomes aí, como Ray Bradbury, Earl Hammer Jr., George Clayton Johnson, Reginald Rose e Jerry Soule se juntaram ao time. Diferente da maioria das obras de ficção científica da época, Além da Imaginação muitas vezes não tinha um mocinho ou um vilão, um hipocondríaco que faz um trato com o diabo para ter uma saúde perfeita, um vendedor que sempre tem tudo que seus clientes precisam, um jogador de beisebol imbatível. Esses são apenas alguns dos inusitados personagens que a gente encontra ao longo das histórias. Personagens que ao primeiro momento parecem pessoas comuns, mas logo se vêem em situações de outro mundo, se eu posso assim dizer. A série clássica teve 5 temporadas e fez muito sucesso. Ela ganhou 3 Emmy Awards, 3 Hugo Awards da Convenção Mundial de Ficção Científica e até mesmo um Globo de Ouro. Porém, ela teve alguns momentos de baixa, como o corte de gastos que aconteceu no início da segunda temporada, que fez até com que alguns episódios tivessem que ser gravados em fita de vídeo, comprometendo a sua qualidade. Outro problema sério foi a sobrecarga de Rod Serling na terceira temporada. Sempre envolvido na produção de várias formas, ele começou a ficar sem inspiração. E a série acabou não sendo renovada para a 4ª temporada por falta de patrocínio. Depois de mais de 6 meses parada, a renovação da série veio com Herbert Hirschman assumindo a direção. Nessa fase, Serling decidiu se dedicar mais ao seu trabalho de professor e reduziu bastante a sua participação na série. Como a série não estava mais tendo uma boa audiência, a ABC se ofereceu para comprar a ideia e lançar com o nome Witches, Warlocks and Werewolves, o mesmo nome de uma antologia literária editada por Serling. Mas ele achou que aquilo já ia fugir muito da sua proposta e não aceitou. Então, em junho de 1964, a primeira Além da Imaginação se encerrava com o episódio 156, que foi A Piscina Encantada.
Em 1983, Twilight Zone ganhou um filme produzido por Steven Spielberg, que também foi o diretor de um dos seus segmentos. Lançado no Brasil como No Limite da Realidade, o longa tinha grandes nomes da geração blockbuster. Junto com Spielberg estavam os diretores Joe Dante, George Miller e John Landis, caras aí bem conhecidos por quem gosta de cinema. O longa começa com um prólogo estrelado por Albert Brooks e Dan Aykroyd, onde dois homens começam um jogo de adivinhar temas de séries. Mas, como estamos falando de Twilight Zone, um simples jogo chega a um desfecho bem surpreendente. Além do prólogo e epílogo, No Limite da Realidade tem 4 histórias curtas com narração de Burgess Meredith, ator que ficou bastante conhecido como o Pinguim da série do Batman dos anos 60. 3 dos segmentos do filme são releituras de histórias já conhecidas da série. Apenas Landis ficou com uma história nova chamada Time Out. Inspirada em episódios como O que Você Precisa e Um Bom Lugar para Visitar, o segmento estrelado por Vicky Morrow conta a história de um homem intolerante e preconceituoso que viaja pela história vivenciando as grandes atrocidades no ponto de vista das vítimas. No final desse segmento, o protagonista é capturado pelos nazistas e levado junto com prisioneiros judeus para o campo de concentração. Só que a ideia original era que ele tivesse o seu momento de redenção, salvando 2 crianças vietnamitas em um ataque. Porém, esse segmento acabou marcado por um trágico acidente que levou a vida do ator Vicky Morrow e dos 2 atores mirins. As coisas já começaram mal quando Landis violou as leis de trabalho infantil da Califórnia, que proibia que crianças trabalhassem durante a noite ou perto de explosões, além de exigir a presença de um assistente social. Micah Jean Lee, de 7 anos, e Renee Shin Yi Chen, de 6, participaram das gravações apenas na presença dos pais, só que a cena envolvia muita água, explosões e um helicóptero dentro do set. Na cena em que Morrow leva as crianças nos braços, os efeitos da explosão acabaram fazendo o piloto do helicóptero perder o controle e ir para cima dos atores, tirando a vida dos 3. Esse acidente gerou uma ação criminal contra os cineastas que durou por quase 10 anos, além de várias pessoas envolvidas na produção terem respondido por homicídio. Esse foi um acidente que mexeu com a indústria do cinema, que passou a ter regulamentações de segurança mais rígidas em todas as áreas, incluindo no uso de armas de fogo, helicópteros e fumaça e pirotecnia dentro do set. Os grandes estúdios começaram a contratar consultores de gestão de risco para tornar as gravações o mais seguras possível e também implementaram um sistema de prevenção de lesões e doenças que é usado até os dias de hoje. Após o encerramento da série original, Rod Serling vendeu os direitos para a CBS, que muitos anos depois decidiu fazer um revival. Existem 2 fatores que foram influência para isso. Um deles foi o fato da série já pertencer ao canal, o que seria mais lucrativo do que comprar uma nova série. O outro foi o sucesso de filmes como ET e Poltergeist, o que indicava aí uma certa afinidade do público com temas sobrenaturais. Sob a supervisão de Carla Singer, na época vice-presidente de desenvolvimento de dramas, Além da Imaginação voltou em 1985 em uma versão repaginada. Agora, no lugar de histórias ligadas à natureza humana, os temas haviam se tornado mais pessoais. Por trás desse revival, houve muitos talentos e o melhor, muitos deles pessoas que cresceram vendo a série original. Os roteiros foram assinados por nomes como George R. Martin, Harlan Ellison, Paul Kitlick e Rock S. O'Bannon, que trabalharam com diretores que também são bem conhecidos como Wes Craven e William Friedkin. Sem contar o elenco, que tinha Bruce Willis, Morgan Freeman, Helen Mirren e até o Fred Savage. O tema clássico de Marius Constant também foi retrabalhado pela banda The Grateful Dead junto com o Merle Saunders.
Wouldn't it be nice if once in a while everyone would just shut up and stop pestering you? Wouldn't it be great to have the time to finish a thought or spin a date? Quem assumiu a narração foi Charles Aidman, que havia estrelado anteriormente 2 episódios da série original. Porém, a série foi colocada em horário familiar e, ironicamente, teve que passar por uma censura que acabou afetando a sua audiência. Por questões de sindicação, mesmo quando já estava indo mal, a emissora teve que produzir alguns episódios que ficaram a cargo de J. Michael Straczynski, com narração de Robin Ward. Straczynski era um cara muito fã da série e ele escreveu alguns episódios dessa fase, como o querido The Cold Equations, porém, os episódios passaram por muitos cortes para ficar dentro do novo requisito de tempo, o que acabou prejudicando ainda mais o seu desempenho. O primeiro revival de Além da Imaginação teve 3 temporadas, se encerrando em 1989. Ele não conseguiu a popularidade da primeira fase, mas tem alguns episódios que se destacaram. Um deles é o Nightcrawlers, que conta a história de um veterano de guerra do Vietnã que pode materializar os seus sonhos, e tem também o Her Pilgrim Soul, do Alan Brennert, onde a alma de uma mulher reencarna em um projeto holográfico, deixando os cientistas bastante impressionados. Tonight, a CBS special movie presentation. Prepare for an amazing television event. A brand new journey into a dimension of sight and sound. As CBS presents 2 never-produced, never-seen stories from the master of storytelling. The world premiere of Rod Serling's Lost Classics. From the Twilight Zone. Next. Em 1994, 19 anos depois da morte de Rod Serling, a sua viúva, Carol Serling, encontrou na garagem de casa um roteiro completo chamado Onde Estão os Mortos, que Serling tinha escrito poucos meses antes da sua morte. Ela levou o roteiro para 2 produtores da CBS que gostaram muito da ideia e decidiram publicar a história de Serling junto com uma adaptação de O Cinema de Richard Matheson. A produção foi lançada no dia 19 de maio de 1994 com o nome Twilight Zone Rod Serling's Lost Classics, apesar de ambas as histórias só terem sido escritas depois do fim da série. Em O Cinema de Richard Matheson, uma mulher assiste um filme curioso que mostra momentos da sua vida. E a história se torna bem intrigante quando ele começa a exibir o futuro, que por sinal não é nada bom. Já em Onde Estão os Mortos, de Rod Serling, um médico conhece um farmacêutico que descobriu uma forma de trazer os mortos de volta à vida. A característica narração não pôde faltar, e dessa vez ela foi feita por James Earl Jones, que é ninguém menos que o responsável pela eterna voz do Darth Vader e também do Mufasa. So please sit back and join me as we journey into a wondrous land whose boundaries are that of imagination. Your next stop, the Twilight Zone. Em 2002, Além da Imaginação retornava mais uma vez, dessa vez na rede de televisão norte-americana UPN. Sem querer arriscar muito, a emissora encarregou da produção pessoas envolvidas no revival da série de ficção científica A Quinta Dimensão. A narração ficou a cargo do ator Forest Whitaker e o tema ganhou uma pegada mais rock nas mãos do Jonathan Davis, que é o vocalista da banda Korn. Esse revival teve apenas uma temporada e a recepção dos fãs foi bem mista. Ele tem episódios bem mais fracos, muitos deles até distantes da proposta da série. Porém, tem também alguns aí bem interessantes, como o remake de Nos Olhos de Quem Vê, que segue o roteiro do Serling, e A Vida Ainda é Boa, que é uma continuação do episódio clássico A Vida é Boa. Agora a gente tem o Anthony, protagonista da história antiga, já adulto, e descobrimos que a sua filha Audrey não só herdou os seus poderes, mas também pode trazer de volta tudo que ele mandou para o milharal. Aí vocês já imaginam o resultado disso aí, né?
E para fechar os destaques dessa temporada, a gente tem também o efeito placebo, no qual um hipocondríaco chega no hospital dizendo que foi vítima de uma praga de uma novela espacial que ele tinha acabado de ler. E tudo parece apenas loucura daquele homem, até que a doença mortal começa a se espalhar. No dia 21 de maio de 2003, foi exibido o último episódio do segundo revival de Além da Imaginação, que foi Incêndio. You're traveling through another dimension. A dimension not only of sight and sound, but of mind. It is the middle ground between light and shadow. No dia 1º de abril de 2019 foi lançado o mais novo revival de Além da Imaginação, dessa vez com Jordan Peele como produtor e host dos episódios. No dia 1º foram lançados 2 episódios. Em The Comedian conhecemos a história de um comediante que encontra uma oportunidade única de fazer muito sucesso com os seus shows, mas a que preço? Já no segundo episódio, o pesadelo sobe para 30 mil pés de altura em uma história que vai surpreender quem conheceu o episódio original. A primeira temporada da nova Além da Imaginação terá um total de 10 episódios. Esses episódios vão ser lançados toda quinta-feira no CBS All Access, mas infelizmente não tem nenhuma previsão da chegada da série no Brasil, já que o serviço da CBS não está disponível por aqui. Quem quiser acompanhar as novidades da série, pode acompanhar a gente aqui no Central Pandora e também no nosso site centralpandora.com.br. Além da Imaginação foi uma das séries mais influentes de todos os tempos, e mesmo depois de tantos anos ainda conquista novos fãs. A qualidade e o nível artístico da série eram algo à frente do seu tempo e que até hoje surpreendem aqueles que conhecem os seus episódios pela primeira vez. Cerny e vários outros roteiristas muito talentosos trouxeram histórias que, ao mesmo tempo em que divertem, fazem a gente pensar, refletir sobre as nossas próprias atitudes e até pensamentos. E vale a pena fazer essa pequena viagem pela quinta dimensão, além daquelas conhecidas pelo homem, a dimensão da fantasia, uma região além da imaginação. With a key, you unlock a door to imagination. Beyond it is another dimension. A dimension of sight, a dimension of sound.